Olá, gente! Estamos aqui com mais um programa Política com Argumento. E eleições 2020, Política com Argumento, estamos trazendo aqui os convidados. Loucos Bill, vice da chapa do PDT, e o nosso amigo aqui, doutor Ulisses, candidato a prefeito pelo PDT. E gostaria de passar a palavra para o meu amigo aqui, Gadita. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí pela internet. Um forte abraço. Hoje eu acredito que vai ser um programa, uma estreia corintiana, mas uma estreia com qualidade. Todos me conhecem, meu nome é Wander Gadita. Vou estar alguns programas aqui acompanhando, participando com meu amigo corintiano e a gente entrevistando os pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeita aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Hoje, para começar, doutor Ulisses, eu já gostaria de fazer uma pergunta já um pouco quente para vocês. Vocês já conseguiram, diante de tudo que nós temos acompanhado nesse período na cidade, sobre aquela polêmica do PDT com o PL, vocês já conseguiram, o grupo já conseguiu ter unidade aqui em Ferraz de Vasconcelos? Boa noite, Gadita, boa noite, corintiano, boa noite, companheiro Cláudio, boa noite, querido internauta. Eu gostaria primeiro de pedir vênia para vocês, eu queria me apresentar para os internautas, porque muitos não me conhecem. Eu sou conhecido aqui em Ferraz Vasconcelos como Dr. Ulisses, eu sou advogado e tenho um escritório aqui já há 18 anos ali na rua Getúlio Vargas. Em relação ao partido PDT, eu quero dizer ao caro internauta e também aos colegas que o PDT é o partido mais democrático que existe. O PDT é um partido que ele foi o primeiro a fazer a convenção. Essa convenção ela foi presencial e também pela internet. Ela teve uma participação de 100% dos candidatos, assim como também de muitos filiados. E neste dia foi escolhido o meu amigo Cláudio como vice-prefeito e eu a candidata a prefeito. O PDT é um partido que tem uma base sólida. Ele é grande, muito grande. E o objetivo do PDT é fazer vereadores na cidade, Gadita. Não só um, nem dois, nem três, muito mais. Porque o PDT é um partido forte, um partido ético, um partido democrático. Os problemas que adviram do PDT anteriormente a isso é porque a verdade é uma só. O PDT é a menina dos olhos de muitos partidos. Mas o PDT ele não quer ser ponte para os outros partidos. O PDT quer ser o quê? Protagonista na cidade de Ferraz Vasconcelos. O último prefeito memorável em Ferraz Vasconcelos chama-se Makoto Ibushi. De lá para cá nós tivemos quem? Vocês sabem quem? Ferraz Vasconcelos não tem mais uma unidade. É tudo dividido aqui. As pessoas, os candidatos, só pensam neles. Mas alguém pensa nos ferrazenses? Alguém pensa na população? Alguém pensa em nossas crianças? Não. Está tudo dividido. Eu até quero dizer a você, internauta, o seguinte, que só existe prefeito ladrão se os vereadores eleitos forem cúmplices. Porque se eles forem cúmplices, o prefeito deita e rola. Mas, se o trabalho for sério, quem ganha é a população ferrazense. Doutor Ulisses, o senhor disse agora, acabou de dizer que o PDT na cidade é a menina dos olhos aqui da política. Explica pra gente por que o senhor acredita que o PDT seja a menina dos olhos da política ferrazense. Porque o PDT ele é grande. A população gosta do PDT. Porque o PDT vem desde Leonel Brizola, que é um partido que recomenda que o início de tudo se passa pela educação. Não existe fortuna se não houver educação. Não existe segurança se não houver educação. Então o PDT é um partido que ele tem as suas diretrizes, né? E ele tem um comando. Ele sabe o que quer. Também os filiados sabem o que querem, por isso que vão para o PDT. Os outros partidos, sabendo, Gadita, que o PDT ele tem uma linha de pensamento forte, que é justamente para a direção de um município, para que esse município cresça bastante através da educação, então eles procuram
o PDT para fazer uma base sólida. Mas o PDT quer ser protagonista e não ponte. O senhor acha, então, hoje que o PDT não está sendo protagonista diante disso? Porque o senhor disse que ele quer ser, então, no entendimento do senhor, até o momento, antes da candidatura do Dr. Ulisses e do Loucos Bill, o PDT não estava como protagonista. Não, na verdade, Gadita, o que aconteceu antes foi o seguinte, eles quiseram chamar o PDT para fazer uma composição. O PDT entendeu que ele deveria fazer diferente. O PDT entendeu que tem que ser protagonista. Por isso que ele escolheu a mim, né, como, na verdade, e o Loucos Bill, nós somos uns parceiros aí, eu já estou há 12 anos no PDT aqui em Ferraz de Vasconcelos, já milito no PDT desde 1986, há muito tempo, eu tinha 16 anos à época, né, o Cláudio também há muito tempo, então o PDT ele vem para ser forte, para ser protagonista, porque se o PDT foi eleito, a administração aqui em Ferraz de Vasconcelos vai ser revolucionária. Vai ser uma ótima administração voltada ao comprometimento da sociedade, da população, dos filhos dessa população, para que a cidade em si ela cresça a passos largos. A verdade é que o senhor quer tirar o biruto e quer colocar o louco. Oi? O senhor quer tirar o biruto e pôr o louco. Ótimo, não, gostei, parabéns. Parabéns pela sua... Mas eu posso dar adendo dentro dessa sua pergunta? Eu gostaria que você desse esse adendo já completando. E se apresenta também, melhor. Se apresentar. Eu dou. Beleza. Eu queria, assim, pelo que o doutor falou, fazer a colocação em cima de tudo isso. Nos últimos meses, o PDT foi bem falado. Isso ajudou ou piorou? Aí você pode fazer a sua apresentação e a resposta. Eu vou fazer minha apresentação e dou um adendo em cima dessa sua pergunta, e em seguida eu já respondo a sua, tá? Tranquilo. Boa noite a todos, boa noite, corintiano, Gadida, ao meu prefeito aqui, o Dr. Ulisses, pelo PDT. Quero agradecer a oportunidade de vocês terem nos chamado aqui, tá bom? Você também, Marquinhos, o pessoal que estão aqui assistindo também. A todos os internautas que estão aqui nos acompanhando, boa noite a todos. Bom, às vezes falar um pouco da gente, às vezes a gente pensa que é fácil, né? Mas vou falar um pouco de quem é o Cláudio Loucos Bills. Eu sou já comerciante na cidade há 25 anos. Volto a dizer para os internautas que estão aqui, eu não nasci em Ferraz de Vasconcelos, eu não cresci em Ferraz de Vasconcelos, mas já estou há 25 anos aqui e aprendi a gostar dessa cidade. Ao ponto de me estabelecer na cidade, ter meu comércio e hoje eu tenho a minha casa também aqui, sou morador aqui da cidade. Aprendi a gostar. E tudo que eu tenho da cidade, eu vejo hoje uma forma de poder retribuir para a população. De que forma? Eu acho que honestamente. Trabalhar honestamente, tá? Sou comerciante, tenho faculdade em tecnologia de segurança pública, tenho gestão pública, então a gente está preparado. Só dar um outro adendo aqui, quando eu fui presidente do CONSEG aqui da cidade, que é um Conselho Comunitário de Segurança, a gente viu, Gadida e corintiano, a gente rodava todas as escolas. E nessas reuniões que a gente fazia, a gente obtinha a resposta dos moradores do bairro da questão da cidade. Então hoje nós estamos bem preparados para saber os pontos fracos e os pontos mais fracos ainda que a cidade tem. Além do ponto fraco, os mais fracos. Forte não tem, né? Tá meio difícil, viu, Gadida? Você sabe disso, né? E continuando, vou responder da questão da sua pergunta, dando um adendo em por que o partido do PDT hoje é a menina dos olhos de ouro, né? É o fiel da balança. Porque nós temos uma chapa completa, Gadita. Hoje, você pegar algum partido, e são poucos partidos que conseguiram formar uma chapa completa. Hoje eles têm uns déficits nessa chapa. E nós conseguimos fazer a nossa chapa completa, 18 homens e 8 mulheres. E dentro dessa chapa, nós temos pessoas que já foram candidatos, que teve votos expressivos na época, e tenho certeza que, por causa disso, nós vamos fazer aí de 2 a 3 candidatos nessas eleições. Então é por isso que hoje nós somos o fiel da balança. Que o PDT é o fiel da balança. Né? E aí é o caso que é o que tem acontecido nesses últimos tempos aí,
Ô Lucas Bill, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que o PDT vai fazer de 2 a 3 vereadores. Deus permitir. Você acredita que dos 17 que temos hoje na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, quantos vão voltar desses 17? Assim, muito persistente nessa sua pergunta, mas você tá certo. O Serginho não está aqui hoje, mas ele pode até confirmar que eu sempre debati com ele sobre isso daí. E até alguns meses atrás, bem antes de começar as eleições, e ele me chamava de louco. Eu sou louco, né? Porque eu já levo no nome. Eu falava para ele, Serginho, 15 não vão voltar. 15? Não vão voltar. 2 vão voltar. Na eleição passada... Você quer falar o nome dos 2 que vão voltar ou não? Eu só estou falando em números, não quero ser injusto com os que estão lá. Entendeu? Isso você acredita que é uma torcida sua que 15 não voltam? Ou uma crença isso é uma opinião minha. Opinião. Isso é uma opinião minha. Você pediu, eu estou dando. É uma opinião minha. 15 não voltam. E eu já falava isso lá atrás para o Sérgio. Ele me chamava de louco. Se você parar para analisar, na eleição de 2016, quantos saíram da Câmara? Quantos vereadores não conseguiram retornar? 13. 13 você acredita 13. Você acredita que agora 15? E essa gestão é pior do que a outra. Desses 15, você acredita que 3... Esta gestão é pior do que a outra. Não sou eu que estou dizendo, é o povo que fala. Gadita, eu ando nas ruas, a população gostaria que nenhum voltasse. E a população, quando quer, pode fazer acontecer, porque o voto é do povo. Porque, olha, vou ser sincero em te dizer, a população de Ferraz merece mais. Muito mais. O que nós tivemos aqui? Quanto custa essa Câmara anualmente? E o que eles fizeram? Tem um vereador há quantos mandatos? O que essa pessoa fez para Ferraz Vasconcelos? Apresente. Nada. Exatamente isso, doutor. A intenção do programa aqui é fazer com que vocês mostrem para o eleitor, neste momento, o que vocês têm para apresentar para ele. Porque o descontentamento na rua é muito grande, viu? Muito grande. A gente sabe disso, a gente acompanha. Eu, o doutor, a gente anda na cidade. A gente vê, principalmente eu, quanto tempo. Eu costumo até falar que eu já estou na política já desde 2000. É uma caminhada. Saí candidato em 2012, saí candidato em 2016, ajudei muitos pré-candidatos, então a gente tem uma certa bagagem, né? É ao ponto até de conhecer o que o município está precisando, qual é a necessidade. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta para o nosso presidente aqui, o doutor Ulisses, do PDT. Percebe? Perdão, eu não sou presidente do PDT, presidente... Pré-candidato a prefeito, sou perdão. candidato a prefeito. O candidato a prefeito é Dr. Ulisses. Percebe-se que alguns candidatos do PDT ainda têm algum vínculo com a candidatura do PL. O que será feito com a fidelidade partidária? Vocês vão estar atentos, não vai estar atento? Como que vocês vão colocar isso? Corintiano, isso já foi resolvido. Por que foi resolvido? Nós fizemos a convenção. Sim. A convenção, ela escolheu os 26 candidatos a vereadores, por unanimidade, nos escolheu como candidato. Então, todo candidato, ele tem que seguir a diretriz do PDT. Ele não tem nada a ver com o PL. E vou dizer uma coisa. Lá atrás, ficou acertado, né, foi uma construção bem feita, que seria o PL, mas também o PSB quis, outros partidos quis, o PSL também, segundo essa do PSL, eu não tenho conhecimento o quanto que ela adiantou, mas o PSB, através do Dr. Jorge, também queria que o PDT estivesse lá, porque essa briga, ela não foi só em Ferraz. Essa briga ela foi nacional, para que o PDT apoiasse, porque o presidente do PSB nacional, ele brigou, ele quis que o PDT fizesse frente à chapa aqui do PSB. Da mesma forma, o PL também o quis. Da mesma forma, outros partidos que queriam compor com o PSL. E o grupo não concordou com isso? Não, porque é o seguinte, o PDT, ele entende que ele precisa ter ser protagonista, ele precisa ser grande. Correto. Igual o poema de Drummond. Temos que ter sonhos grandes. E Ferraz precisa disso. Ferraz precisa sonhar grande. Porque, infelizmente, os sonhos de Ferraz parece que são só para alguns.
Ele não é dividido na proporção da população que temos aqui. Porque o que Ferraz precisa? Andar a passos largos. Sonhar grande. Construir essa cidade. Né? Então, como os outros partidos quiseram, e para não ficar dividido, então, a melhor forma é o quê? Que o PDT, tanto eu quanto o Cláudio, nós viemos brigando desde 2 eleições atrás para que o PDT tivesse candidatura própria. Né? E desta vez, eu e o Cláudio, nós saímos na frente. Por quê? O pessoal aceitou que o PDT viesse com a majoritária. Eu vou dar uma ênfase a mais ainda, porque essa sua pergunta era direcionada para mim também. Né? Pode eu responder, ia responder a dele e depois eu ia responder a sua. Em cima dessa sua pergunta também, a questão assim, o PDT apoiou muito na cidade. Vocês sabem disso, vocês acompanharam. A briga que foi para a gente manter esse diretório aqui na cidade. E não é fácil. Para vocês internautas que estão vendo aí, não é fácil hoje manter o diretório dentro de uma cidade. Difícil, muito difícil. Você sabe disso, Gatito? Claro que eu sei. E vocês Não é estão de fácil. parabéns, viu? Porque para manter da forma que vocês manteram... Corintiano, não é fácil hoje você pegar uma pessoa que tenha comprometimento com um partido dentro de um município, onde você não recebe nada. Não há uma É identidade, voluntário. né? Não há uma identidade. Né? Exatamente. E quando você pega uma pessoa engajada em querer manter um partido dentro do município, as pessoas têm que aplaudir, têm que dar valor. Aquela pessoa que cuida do partido tem que ser valorizado. E é o que nós vamos fazendo aqui através do nosso presidente. Inclusive quero mandar um abraço ao Paulo Sérgio, nosso presidente, fiel, rapaz íntegro e reto. 28 anos dentro do partido, sempre reto, sempre íntegro, pessoa honesta. Tenho o meu respeito, viu, Paulo Sérgio? E isso, o que estava acontecendo aqui na cidade? Queriam derrubar, queriam tirar, você sabe disso, como é que é, não é fácil. Como é que a gente vai dar apoio às pessoas que nem vieram conversar com a gente? Gatito, você sabe disso, você acompanhou a política, nem vieram conversar com o PDT e já vim por cima e querer derrubar. Nós com 26 candidatos, pré-candidatos, já com a chapa formada. O presidente ele tem que ter um bom senso de saber como conduzir isso daí. O Paulo conduziu muito bem. Conduziu muito bem. Para que a gente não perdesse os nossos pré-candidatos, nós lançamos a nossa candidatura. E é isso que nós vamos fazer. Exatamente. Você entendeu? Vocês estão de parabéns pela resistência de manter o grupo fechado. Vem o Rubinho aqui dar entrevista para vocês, que ele estava fazendo política. Quem é Rubinho? Rubinho, 2016, abandonou o partido e foi embora da cidade. Agora vem querer cantar de galo aqui dentro? Poxa, eu vi a entrevista dele, eu fiquei, infelizmente, Rubinho, se estiver assistindo, fiquei muito chateado com a sua pessoa. Uma pessoa que a gente trabalhou em 2016, trabalhamos junto. Você entendeu? Nós. Depois some, fica 4 anos fora, vem falar que está fazendo parceria com o PSL. O Rubinho, Nunca. Cláudio, com Desculpa. todo respeito, Fica à vontade. O partido... O Rubinho, ele poderia hoje estar na frente da pré-candidatura para prefeito ou vice, porque queira, de primeira mão saber aqui, que nós entendíamos que ele era o cara. A questão, o que eu entendo, e o doutor Ulisses Lucas Bill, o que precisa, na verdade, é viver a cidade, né? Sim. Não pode ter um nome, vir de fora e achar que aqui qualquer um chega e qualquer um manda. Não é o que todo mundo bate hoje em dia, isso aí, pô, tem candidatos que nem daqui tem prefeitos que nem daqui tem vereadores que o tem melhor secretários nome que nem daqui hoje. O melhor nome é o nome que está hoje, é o nome que vive na cidade, chora as dores da cidade. Esse é o melhor nome. Esse negócio parece futebol, embora a gente sempre faz uma analogia da política com futebol, essa metáfora, mas nós temos que entender o seguinte, não só nome não joga não, cara. Não é só o nome não. Tem que estar ali, ó. É preferível às vezes você ter um cara que não tem nome, mas está todo dia ali. É o novo. É o novo, exatamente. É o que o povo está pedindo hoje em dia. Essas eleições desse ano vai ser Agora, dessa doutor, forma. nós temos acompanhado o trabalho de vocês. Essa formação, vocês entraram há poucos dias na disputa eleitoral, de fato. E nós sabemos que há pré-candidatos que já estão há um bom tempo. Tem pré-candidato que diz que já está há 4, 5 anos fazendo a pré-campanha dele, que é uma pré-campanha que entra campanha, sai campanha e é pré-campanha. É um tal de dar uma coisa aqui, dar uma outra coisa ali, faz uma outra coisa lá. Se deu alguma coisa Sim. eleitoral. sabe, Eu acho que vocês não têm nenhum Nós bem. estamos diante do advogado. E aí eu quero saber o seguinte,
qual a estratégia do senhor, sua, Lucas Bill, para vocês enfrentarem esse grupo que já está há quase 2, 3, 4 anos fazendo uma pré-campanha? Gadita, é simples demais. Basta o internauta eleitor e a todos os eleitores da cidade saber que, se ele é honesto, ele tem que votar na cidade. Ele não pode votar no candidato desonesto. Aquele que já está fazendo política há 4, 5 anos, querendo que ele seja eleito. Qual o interesse de ser eleito? Primeiramente, a política ela é para servir. É igual lá na igreja. O pastor está lá para servir. Cristo veio para servir. Agora, se o cara vem para querer ser prefeito, vereador, para abastecer o bolso, ele não serve para Ferraz. Serve? Não serve. Eu acho que não serve para lugar nenhum, muito menos para Então, Ferraz. por isso que aquele cara que está fazendo política há 4, 5 anos, ele está cometendo crime eleitoral. Ele pode não ser pego. Comprou voto, deu cesta básica, fez o que quis fazer, está errado. O correto é, no prazo da lei, vir como candidato, pré-candidato, ser escolhido, né, pelos filiados, apresentar a candidatura, apresentar um trabalho e, se for eleito, fazer um bom trabalho. E ali é onde eu disse, não existe prefeito ladrão se o vereador não for cúmplice. Porque se o vereador for cúmplice, o caixa da prefeitura não vai atender a população ferrazense. Viu, Gadita? Dando continuidade também nessa pergunta aí, tem o quê? 10 dias que a gente foi escolhido pelo partido para que a gente possa levar a candidatura para as ruas. Nós estamos terminando o nosso plano de governo, não podemos nem falar sobre isso daí, mas já está quase tudo pronto também. Eu tenho certeza que depois do dia 26 já começa a se abrir já o campo, o leque para a gente começar a fazer debate, começar a falar sobre política, sobre projetos, isso vai vir. Nós estamos preparados para isso daí, não vejamos a hora, né, de a gente pôr a nossa campanha na rua, e nós vamos pôr a campanha na rua. Não é porque falta 2, 3 meses aí para se fazer campanha, mas nunca é tarde. Já conseguiu dar uma organizada lá para poder ir pra rua? Se você parar para analisar, eu vou fazer uma retrospectiva para você de 2016, nós tivemos aí quase 30% de inadimplência nos votos. Mas hoje, muita gente deixou de ir para a urna. Exatamente. Abstenção. Mas hoje, se você parar para analisar hoje, a internet ela avançou muito mais do que 2016 e muito mais ainda que, no caso da presidência, que o presidente ele foi eleito através das mídias sociais. Então as mídias sociais cresceram muito. Então hoje dá para se fazer campanha através de mídia social. E aí a mídia que vai decidir, porque ela vai pesquisar quem é o Dr. Ulisses, ela vai pesquisar quem é o Cláudio Lucas Bills, mesmo sendo novo, não ter uma vasta, né, carteira, vamos dizer aí, de campanha, de político, ter feito algo social, não ter feito algo social na cidade, mas hoje o que vale é o caráter. O caráter da pessoa. Quantos empregos essas empresas geram hoje na cidade, Cláudio? Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já tive, vou ser sincero, nos meus 25 anos de empresário, eu já tive 6 empresas. Hoje, por causa da pandemia, eu estou segurando uma e é por Deus ainda que ela está sendo segura. E graças a Deus eu consegui abrir uma assistência técnica também, então eu estou com 2 empresas hoje. Essa minha da 15 de novembro, para não sair, é um funcionário e a minha esposa e minha filha trabalhando lá. Porque senão eu já teria fechado por causa dessa pandemia. Eu fiz essa pergunta para você, sabe por quê, o internauta que está nos assistindo? Essa é a melhor assistência que alguém pode fazer para a cidade, gerar emprego. Fazer com que a cidade tenha emprego e a gente deixe de lado esse miserável, desgraçado título de cidade dormitório. E uma outra coisa, o doutor Ulisses, uma coisa importante, que quando a Câmara de Vereadores é conivente com o prefeito, as coisas tendem a ser de mal a pior. Mas ainda tem um outro agravante. Quando você que está em casa, que vai votar dia 15, você tem que votar consciente, tá? Pelo amor de Deus, não vem depois, quando você votar errado, como votamos nas últimas eleições, não vem depois dizer que você foi por causa da multa.
A multa é um valor sem vergonha, de R$3. Menor que o Vale Transporte. Faz o seguinte, se você não tem convicção, vai votar em porcaria, vai pra praia. Porque não dá para depois você vir dar uma desculpa de que você só foi votar e votou de qualquer jeito, o papelzinho que você pegou no chão, porque você ia pagar uma multa. Eu tenho certeza, uma multa talvez custa menos que uma latinha de cerveja. Eu não bebo, não sei quanto custa uma latinha de cerveja. Mas certamente custa menos. Então, eleitor, pior que uma Câmara ruim é um povo ruim. É um povo que vota de forma errada. É um povo que vende o seu voto, troca por uma cesta básica, por um telhado, por um medicamento, por uma consulta médica, por uma renovação de receita médica. Então nós temos que tomar consciência, para que haja uma mudança na política, tem que ter uma mudança na sociedade. Temos aqui duas pessoas novas na política, que acredita que é possível fazer uma política diferente. Mas o povo, esse que da rede social que você disse, Cláudio, que fica atrás do computador, ele é o mesmo que anda na rua, vai no posto de saúde, é o mesmo eleitor. Aí eu quero saber, as redes sociais influenciam na decisão, mas quem está operando um celular, um computador, é o mesmo eleitor que vai na rua, às vezes vai trocar o voto. Será que esse cara vai querer mudar de fato a política na cidade? Ou nós vamos continuar votando no quem é de fora da cidade e depois pedindo que a cidade mude? Hein, doutor? O que você acha? Olha, eu na faculdade, eu sempre disse uma coisa. As pessoas, elas têm que entender que não é só o outro que é bandido. Não existe crime pior do que vender o voto. Porque o voto, ele vai colocar um cara lá dentro que ele vai pegar, já comprou seu voto, então nesses 4 anos que ele for ficar lá, ele faz o que quiser. Então você não pode reclamar. Agora, o cara que vende o voto, ele é tão criminoso quanto o cara que rouba, o cara que furta, o cara que estupra e comete os outros crimes também. Por quê? Porque tudo tem uma sequência de vida, né? O voto, ele é uma coisa sagrada. Ele é para fazer equalizar a cidade. Então tem que votar certo. Eu digo uma coisa aqui para vocês. Se nós tivéssemos vereadores, bons vereadores, nos últimos 30 anos, nenhum prefeito teria processo na cidade. Nenhum. Nenhum responderia por nenhum ilícito, porque começa na Câmara de Vereadores a fiscalização. Fiscalizou, prefeito, vem aqui, senta, vamos prestar conta. Prestou conta, prefeito, você está certo, não vai ter processo. Mas o que acontece? Pesquise o nome de certas pessoas que passaram na cadeira lá e de alguns vereadores, vocês vão assustar pela quantidade de processo. É muito dinheiro, muito. Ferraz Vasconcelos poderia ser um paraíso hoje, porque sumiu o dinheiro. É muito dinheiro, Gadita. Você tem noção de quanto falta na cidade? A melhor defesa do eleitor é o voto. Se eles souberem usar o voto, com certeza a cidade ela consegue se desenvolver melhor. Eles não ficariam repetindo o vereador, Vai ficar 4 anos na sofrência. Não, o vereador pode ficar lá 60 anos, não tem problema, desde que seja um nobre, seja justo. Por isso que eu digo, né? se ele usar bem o voto dele, ele vai voltar ao vereador que está trabalhando para a cidade. Falando também sobre a sua pergunta também, o internauta que está atrás do computador, atrás de um celular, isso daí é uma faca de 2 gumes, a gente sabe disso daí, né? O que seria do mal se não existisse o bem? O que seria do certo se não fosse o errado? Não é verdade? É escolha, Gatita. A gente chama isso daí de escolha. Então a pessoa tem que saber escolher, saber decidir. Não, eu vou fazer a 4ª pergunta para vocês. A gente vai para o intervalo. Quando a gente voltar, vocês respondem. Mas eu gostaria de me apresentar, porque eu não me apresentei. Voltando, você se apresenta. Eu gostaria. Vamos porque... deixar o doutor Ulisses se apresentar. Voltando, ele se apresenta. Voltando, o senhor se apresenta. Tudo bem. Como que vocês avaliam o atual cenário na nossa cidade? Cenário político. Cenário político. Na volta do intervalo, o senhor responde. Valeu.
vai começar as eleições de 2020. E para você ficar bem informado e analisar os candidatos a prefeito e vereador da sua cidade, a TV Ativo prepara um programa em série, cheio de informações para que não haja dúvidas quando você estiver frente a frente com a urna. Porque voto errado tem consequência. Olá, eu sou o Marquinhos Kinder. E eu sou o Marcos Vecchi. Eu vou entrevistar todos os candidatos a prefeito. E eu os candidatos a vereadores. Você não pode perder um único programa. Porque aqui na TV Ativo você fica muito bem informado. Não se esqueça, a partir do dia 28 de setembro, às 8h30 da noite. O programa Opção vai apresentar a você candidatos a prefeito e a vereadores da sua cidade. Fique ligado. Fique ativo. Porque nas eleições de 2020, a gente se encontra aqui na TV Ativo. Pessoal, programa Política com Argumento, às quarta-feiras, a partir do dia 23, às 18 horas, vai receber os candidatos a prefeito e seus vices. Olha quem vem aí. No dia 23/9 estará conosco o Dr. Ulisses. No dia 30/9 estará conosco o Dr. Rafu Júnior. E no dia 7/10 estará conosco o Dr. Isidro Neto. No dia 14/10 estará conosco a doutora Elaine Absanra. E no dia 21/10 estará conosco Cleusa Brandão. No dia 28/10 estará conosco Priscila Gambale. E no dia 4/11 estará conosco o doutor Clóvis Caetano. No dia 11/11, encerrando, estará conosco o atual prefeito de Ferraz e Vasconcelos, Zé Biruta. Eleições 2020, TV Ativo. Tamo junto. Então, antes do intervalo, eu fiz a pergunta para os amigos aqui, candidatos, doutor Ulisses e o Loucos Bill, como que eles avaliam o atual cenário político da nossa cidade. Cada um pode, um responde, o outro responde, doutor, mas o senhor se apresenta primeiro. Cara internauta, corintiano, Gadita, eu nasci no estado do Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. Com 6 meses de idade, meu pai retornou para a região de Presidente Prudente. Depois, 11 anos depois, nós fomos para o estado de Rondônia. E naquela época não tinha estrada, nós fomos lá desbravar. Meu avô foi em 78 e nós fomos em 81 para lá. Lá eu morei na roça, mas até o ano de 92, e cheguei aqui em Ferraz de Vasconcelos porque eu morava na roça. Para estudar, era pertinho. Eu tinha que ou andar, pegar uma carona, ou ir de bicicleta. Mas eu só consegui comprar uma bicicleta, Gadita, depois de um ano, porque para estudar, eu fiz magistério. Para estudar o magistério, eu tinha que andar 32 quilômetros por dia. E meu anseio era fazer medicina ou direito. Vim para São Paulo, cheguei aqui em Ferraz de Vasconcelos dia 24 de fevereiro de 1992. E meu tio já morava aqui no Jardim Juliana, deixou-me hospedado na casa dele lá por 1 ano e pouco. Eu peguei, fiz vestibular, consegui passar para medicina, mas na época era particular, no curso de obstetrícia. Não pude cursar, porque faltava de recurso. Fui fazer direito, também passei em outros cursos. Fiz direito na Universidade de São Judas. Depois que eu terminei, montei o escritório aqui na Getúlio Vargas, em Ferraz de Vasconcelos. E eu nunca quis sair de Ferraz de Vasconcelos. Por quê? Ferraz de Vasconcelos é uma cidade, as pessoas falam que é uma cidade dormitório, mas aqui tem algo diferente. É muito bom morar em Ferraz. Quem mora em Ferraz gosta muito de Ferraz. Tanto é que Ferraz, Gadita, os terrenos aqui são mais caros do que em Poá, do que em Mogi. É mais difícil comprar um terreno aqui do que para lá. Né? E o que eu vejo o cenário político hoje em Ferraz de Vasconcelos é aquele cenário. Nós. Aí você vê os partidos, né, querendo alguma coisa. Nós no PDT, tanto eu quanto o Cláudio, nós não fizemos aquilo, eu quero ser prefeito, eu quero ser vice. Não. Nós fomos escolhidos. Quem escolheu foram os filiados. Que é o correto.
os filiados escolherem o candidato. Agora, por aí se vê diferente. As pessoas impõem para ser candidato, que só eles podem ser candidato. Não é. Uma sociedade, para ter um bom cenário político, quem tem que escolher o candidato são os filiados. Mas eu vejo o seguinte, eu falo que nós temos 2 candidaturas novas aí que eu vejo com bons olhos, né? Que é a Cleusa, né? A menina nova, né? Que quando eu vi que ela saiu candidata, eu me emocionei mesmo. Cleusa Brandão. Porque a força da mulher. Legal. Não existe melhor administrador no Brasil do que uma mulher. A mulher faz tudo. A Dilma provou isso. Então, nós também vemos o seguinte, temos um rapaz novo aí, o Rafu, né? Filho do saudoso Dr. Rafu, é médico. Eu não o conheço muito, né? Agora, as outras candidaturas, eu posso dizer, tem candidato aí fazendo campanha há vários anos. Não é 4 anos, não, é 10, 20 anos atrás aí. Porque são só eles, são só aquele grupo. E eu vejo que Ferraz precisa mudar esse cenário. Precisa dar oportunidade às outras pessoas que querem ingressar. Porque ó, você vê, você entra em qualquer partido, já tem aquela imposição, aqui mandamos nós. Não, tem que ser diferente. O PDT justamente fez diferente. Ele nos escolheu. Quem escolheu, tanto o Cláudio quanto eu, foram os filiados. Mas eu estou lá há 12 anos aqui em Ferraz Vasconcelos. O meu amigo Cláudio, há muito tempo. O Paulo Sérgio, eu indiquei o Paulo Sérgio para ser candidato. O Paulo Sérgio está há quase 28 anos no partido. Então ele sabe Sua o que identidade quer. partidária é importante. Isso que é importante. Falta As isso. pessoas têm que valorizar isso daí. Falta isso, cara. Valorizar. Agora, se não valoriza a identidade partidária, as pessoas não sabem quem votar, não sabem quem escolher. Porque se a pessoa pensa o seguinte, olha, eu sou candidato a vereador e eu quero ser vereador, ela tem que saber primeiro que ela tem que servir e fiscalizar. Porque se qualquer prefeito que respondeu um ilícito, qualquer ilícito lá, a culpa é da vereança que não fiscalizou. Porque meu ponto de vista é o seguinte, não precisa chamar prefeito de ladrão. Você, vereador, se for eleito, você, vereador, provavelmente está nos assistindo, você tem que entender o seguinte, se você não fiscalizar, a culpa é tua. Doutor Ulisses, o senhor fala tanto que o vereador é responsável pelas desmazelas de um prefeito. O senhor sendo eleito, o vereador votando contra algum projeto que seja bom para a cidade, contra o senhor, só por questão política, como que o senhor reagiria? Olha, o vereador ele tem direito de votar contra o prefeito, sim. Ele votando contra Porque o prefeito, se é um projeto bom, ele votaria contra não, a cidade. mesmo, ele pode votar contra, sim. Sim. Só que ele tem que prestar contas ao eleitor, à sociedade. Porque se ele votar contra por interesse dele, depois é claro que ele vai ser excluído na próxima eleição. Porque Nós temos uma pergunta dos internautas aí com o nosso amigo Renato. Vai lá, Renato. Renato Ferraz Tchaca. Ferraz. Ferraz Tchaca? Ferraz Tchaca, ele diz assim, por que não colocaram o nome do Dr. Ulisses desde o começo e deixou gerar essa bagunça que está hoje o PDT? Boa pergunta, doutor. vou responder. Você responde? Respondo. Eu faço questão, Renato, de dizer para o cara internauta, para você e para os demais colegas aqui, o PDT não é bagunça. O PDT é o melhor partido para se estar nele. O PDT ele é muito democrático. Tanto é que vocês veem muitas situações aí, nacional, que o PDT ele é escolhido, às vezes para ter alguns ministros da base do governo, né? Ele é escolhido, né? Aqui em Ferraz mesmo, eles querem, né, que o PDT fizesse parte. O PDT, ele não tem pessoas que falam assim, aquele fulano que vai ser candidato. Tanto é que eu acabei de dizer aqui, olha, eu há 2 anos atrás, eu queria que o Rubinho estivesse aqui dando entrevista hoje, que ele poderia talvez ser um candidato, porque eu sempre gostei do Rubinho, e eu sempre falei, ele é o cara, né? É claro, as pessoas mudam, o Rubinho foi embora, tudo, parabéns pra ele, né? Ele de fato mudou, né? As pessoas Não, mudam, eu ele não mudou. posso dizer que ele fato. mudou tudo, né? Mas eu é uma pessoa que eu respeito. Assim como eu mesmo, minha indicação seria o Paulo Sérgio. Falei, Paulo Sérgio, você é o candidato do partido. Né? Mas o Paulo falou assim, não, Ulisses, eu vejo que é você e o Cláudio e o pessoal nos escolheram.
Então o PDT ele pegou, apresentou a candidatura no tempo certo. Aqueles que apresentaram primeiro fizeram realmente, porque o correto não é a pessoa impor e falar assim, eu vou ser candidato. O certo é os filiados primeiros escolherem. E foi o que aconteceu. Acabou sendo uma coisa natural no PDT. No PDT foi natural, brigas tiveram. Bem democrático. Mas né? nós respeitamos o jogo político. E também todos eles entenderam o quê? O que é melhor? As pessoas têm que entender que o PDT ele é um partido nacional. Ele não tem dono. Então, por exemplo, o vereador que foi eleito pelo PDT, a primeira responsabilidade é partidária. Né? Na questão, ele tem que ter responsabilidade no partido. Se o partido fala, opa, isso aí está com problema, ele tem que atender, ouvir o partido, porque nós queremos as coisas corretas para a população. Nós não queremos que o vereador vote contra a população. Por isso que o PDT fiscaliza. Mas respondendo a pergunta lá do internauta, por que o doutor Ulisses e o Cláudio não foram escolhidos antes? Porque só agora, não como o tinha Cláudio essa disse, há ideia. 10 dias, 15 dias, é isso, Cláudio? Não, Nas convenções. Por quê? Porque a convenção foi feita agora, que é o correto, ela ser escolhida. Mas nós não ouvimos falar em nenhum momento o nome do senhor, nem do Cláudio, como possíveis candidatos a prefeito e a vice. Nós ouvimos falar de outros nomes, mas de vocês, até mesmo, de que o próprio partido faria uma coligação. Talvez vocês conheçam, aquele jornal Argumento, ele um dia, ele fez uma reportagem comigo até, e perguntou o que seria do PDT. Eu falei assim, olha, meu nome está aí, eu vejo que eu tenho condições de ser candidato a prefeito, mas também temos grandes líderes dentro do partido, e de lá para cá, hoje seria 8 anos, nós viemos conversando para que tenha uma candidatura própria. O senhor tem pensado em ser candidato a prefeito em Ferraz? Sinceramente agora, doutor, olha ali para a Câmara da Verdade e diz, há quanto tempo o senhor tem pensado, analisado a possibilidade de vir candidato a prefeito pelo PDT? Há 12 anos. 12 anos. Então tá bom. Há 12 anos. Então o senhor nesses 12 anos, vamos fazer um recorte, vamos Sim. pegar esses últimos meses, vai. Nem esse último ano, esses últimos 4, 5 meses. Nesses últimos 4, 5 meses, o doutor Ulisses, com essa chama de 12 anos de ser candidato a prefeito de Ferraz, desses 4 meses, o que o senhor entende que o senhor poderia apresentar, aí também, viu, Cláudio? Você também, Sim. que vocês poderiam apresentar de diferente do que temos das propostas, que nós já ouvimos várias propostas, o que hoje o PDT, na figura do doutor Ulisses e do Cláudio como prefeito e vice, teria para apresentar para a população diferente. Mas precisa entrar aqui, em projeto. proposta, a gente não pode falar. Sim, eu disso sei aí. que não pode, eu conheço, sei exatamente. Mas não vamos falar de proposta, algo diferente. Por exemplo, corrupção não é uma proposta. Né? Combater a corrupção é algo que deveria ser de todo mundo, embora a gente não Na veja. verdade, Embora a gente não veja. o PDT levanta uma bandeira, que até o doutor mesmo falou, que é a educação. Sim. E ele sabe muito bem até, ele pode até dar uma ênfase em cima disso daí. Vocês pegariam firme na área de Na educação? educação. Teria alguma outra área que A vocês... principal bandeira hoje de uma administração do PDT em Ferraz de Vasconcelos seria a educação. Essa bandeira é nacional. Nacional. Uma vez, Leonel Brizola, quando estava no Rio Grande do Sul sendo governador, ele olhou e viu as crianças com os pés descalços. Ele olhou para aquilo e ele se sensibilizou. Por quê? Ele falou assim, gente, nossos cavalos, porque naquela época existiam muitos cavalos, né? Quase não tinha carro, nossos cavalos todos têm ferradura. Por que nossas crianças não têm calçado? Foi a primeira pessoa que investiu na educação. Uniforme, de boa qualidade naquela época, quando ele era governador do Rio Grande do Sul. E ali você pode ver que o pessoal do Rio Grande do Sul é um pessoal, né, bem É um arraigado. dos povos mais politizados no Brasil, é o Rio Grande do Sul. Porque quando se investe em educação e se investe em política, as pessoas entendem que ele pode escolher melhor, que ele não vai ser enganado. Então o PDT ele tem uma bandeira. Educação, ela resolve tudo. É uma delas. A educação resolve a segurança, resolve emprego, resolve tudo, resolve até dentro da casa. Educa seus filhos hoje, né? É a melhor Tá forma. certo. Uma outra coisa, doutor, só para finalizar. Hoje, qual que é o posicionamento do PDT municipal? Não vou pegar nacional, porque nacional eu sei. Não sei se vocês... Do municipal, hoje o PDT municipal, qual que é o posicionamento em relação ao atual governo federal, Jair Messias Bolsonaro? Olha,
O Jair Messias Bolsonaro, ele, na verdade, para muitos, ele é um ícone, né? Que vê aquela bandeira lá, né? Bandido bom é bandido morto, sinalzinho da arma, essas coisas. Eu sou contra a arma, né? Por mim, eu vejo que o mais importante é a alma. Até faço uma pergunta para a pessoa que vai utilizar uma arma de fogo, se ela já se perguntou quanto vale uma alma. Quanto vale uma alma? Eu vou responder. Uma alma vale mais do que tudo que Deus fez. É a palavra de Deus que fala assim, ó, tudo que eu fiz não paga uma alma perdida. Então para que eu preciso de arma? Eu preciso de educação. A educação resolve tudo. Arma de fogo não resolve nada. Gatita, Claro. uma pergunta, dentro desse cenário que você acabou de falar, que eu também quero deixar um pouco da minha fala, dentro desse cenário hoje político que a gente vive aqui dentro dessa cidade. E nós temos que falar do município, né? Essa pergunta bastante persistente, na questão do Bolsonaro, PSL, que é nível já nacional, né? O PDT ele tem uma linha de raciocínio que está dentro da resolução deles, que PSL ninguém vai. Está dentro da resolução. Não há uma possibilidade de... Não vai. Quando o Rubinho falou de ir junto lá, tá fora. Até porque mas hoje, o até porque o PDT hoje tem como um dos futuros candidatos a presidente o Ciro Gomes. Exatamente. Então, E nós o somos PDT sendo eleito, elegendo o doutor Ulisses e elegendo você consequentemente, Sim. vai ter que viver 2 anos aí com esse mandato, com esse presidente. Nós vamos A trabalhar. questão ela se torna até assim um pouco dificultosa. Por quê? Como que vai ser esse relacionamento? Prefeitura, governo federal para buscar verbas. E governo, As verbas estadual. as verbas E são governo mais estadual. estaduais, né? São mais As verbas são estadual, estaduais. é. E o Não é seguinte, nem- o Jair Bolsonaro, ele é um funcionário público. Ele não é dono do Brasil. Não existe político dono do Brasil. Ele está lá para servir, ele é servidor. Foi eleito Então. para servir. Se ele vir com essa que o dinheiro não tem que vir para o Ferraz, basta o corpo de advogados exigir o direito. Mas que a verba federal vai vir para Ferraz, vai ter que vir. Ele tem que mandar, ele não pode ficar com uma... O que vocês pensam relacionado em geração de emprego e com os empresários da nossa cidade? Posso? Os E eles dois. estão falando posso, como né? empresário da cidade. Eu ia dar uma avaliação aqui sobre o cenário. Antes disso, Mas disso, tudo você bem, pode vamos falar. pular, vamos Não, pular não, isso precisa daí. Não, mas veja bem. Tá não bom, é eu vou assim. ser rápido, então, em cima Tranquilo. dessa Do cenário avaliação político. Fala do do cenário cenário político político, que fica à você vontade. passou para ele ali, porque eu vou falar de hoje, o cenário político de hoje, mas eu vou falar também do cenário político de 2016, que vocês também que estão aqui, todos conviveram isso daí. Que foi uma eleição difícil, foi uma eleição bem disputada, e nós tivemos o quê? 4 no páreo final, se me falha a memória, me corrija se eu estiver errado. Correto. Nós tivemos o Biruta, Doutor o Elaine. Dr. Elaine, Isidro. o Isidro Até o próprio e pastor Ronaldo, né, também. O Ronaldo também foi, é Foi. verdade, eu participei até do pastor Ronaldo e o Alegrete. No Alegrete. Então nós tivemos 5 5. que foram até o final, levaram a sua final. candidatura até o final e foi difícil, porque tudo aquilo que passou em 2016, com briga federal, prisão, foi uma eleição difícil. Esse ano o leque está aberto. Não que está mais fácil do que 2016, mas o leque está aberto. Está aí para todos os novos participarem. E hoje nós temos quanto? 7. 7. Bem Pode ir dito. até 8, né? Nós temos Tem gente 7 tentando ainda, né? 7. Não, pré-candidato brigando. na verdade, tem a 8ª que ainda existe uma discussão É uma discussão. jurídica. Mas nós temos ainda. 7. Vai até o 7 até o final? Amém se isso conseguir. Mas nós sabemos que todas as campanhas atrás eram 3 que chegavam no final. A gente sabe, se você olhar a campanha de 2012, se você olhar a Sim. campanha de... Eram Não, 3 é que chegavam renovação, até o... né? Conseguiam Renovação. chegar até o final. Hoje a oportunidade está igual para todos. Uma pergunta dos internautas aí, Renato. Eu tenho uma pergunta aqui do Hélio dos Santos. Hélio do Santos. Hélio dos Santos da Silva, Eu ia juntamente responder com essa pergunta Cícero pra ele. José Cícero. Ele faz as 2 perguntas semelhantes. A pergunta do Hélio faz assim: Ulisses, você vai até o final? E o José pergunta Cícero. o seguinte: o Cícero pergunta, o PDT, boa parte do PDT, está caminhando com o Rafu. Como que vocês vão levar? Como que vai ser o
o andar disso daí? É que, na verdade, essa segunda pergunta, ela já foi Ele já dita respondeu. no início Mas do eu programa. faço- Mas Mas pode eu não responder porque eu faço a questão audiência de- aqui é Não, rotativa. tranquilo. Eu faço só tô questão dizendo. De responder. responder mais uma vez. O que eu posso dizer, cara internauta, é que o PDT é o único partido que não é traidor da pátria. Traidor são os outros, que somente anseiam o bolso. O PDT anseia a população. O PDT anseia nossas crianças. Tanto é que a bandeira do PDT começa pela educação. Aqui em Ferraz Vasconcelos é o seguinte: todos os acordos que tiveram lá atrás, né, com a convenção, eles foram expirados. Tanto que alguns queriam que fosse para o PSB, outros queriam que fosse para o PSL, outros queriam que fosse para o PL. Esses acordos, eles não foram para frente. Hoje o acordo que tem é: o PDT lançou a candidatura, lançou chapa completa de vereadores, o único partido que está com a chapa completa de vereadores, e o intuito do PDT é ser grande. Ser grande e ser protagonista nessa cidade. Verdade. O PDT não é traidor da pátria. Próxima pergunta aí. O que vocês pensam relacionado à geração de emprego e com os empresários Eu posso, da eu nossa posso, cidade? Claro, eu claro. fazer essa Eu só definição peço uma o por seguinte, ser. porque essa pergunta de geração de emprego, ela entra muito no projeto de governo. E eu vejo o seguinte, que seria melhor até... Não precisa Mas eu entrar vou em dar só, detalhe, não vou entrar em detalhe, eu vou dar só uma Você, visão. principalmente como empresário, 25 anos. Sim, 25 anos, até mais, 35 anos no geral, né? 35 Já anos. tive lojas em outros lugares também, em outros locais. Mas só dar uma visão geral sobre isso daí, na questão de geração de emprego. Hoje, se vocês parar para analisar, quase 40% da população trabalha fora, e você já iniciou falando sobre isso daí, que o povo acorda cedo, vai para São Paulo, pega esse trem lotado, né, bem espremido, agora não por causa dessa pandemia, mas também está ainda, né? Que é o único lugar que pode se espremer, Exatamente. que não dá multa, né? A Ali é aglomeração liberado. que não Ali dá é multa liberado. é liberada. Aqui nós temos que ficar separado, com máscara, né? Mas a gente está aqui, não Aqui a gente precisa está usar dentro máscara. da segurança. É, exatamente. Então, dando só uma visão geral sobre isso daí, a população ela tem sofrido em cima disso daí. Por quê? A gente precisa melhorar, sim, a questão de geração de emprego dentro da nossa cidade. Trazer mais recurso, trazer novos investimentos, vai lá, previsão de imposto para empresas grandes para que ela possa montar aqui na cidade. Eu sou a favor também de abrir a ponta do Rodoanel para cá. Eu sou a favor, isso vai a alça do Rodoanel, isso vai dar um up na nossa cidade em geração de emprego. Grandes empresas vão se estabelecer aqui na nossa cidade. A gente pode pedir que seja aí 80%, 90% funcionários de Ferraz de Vasconcelos. Pode-se sim, quando um prefeito faz um acordo com um grande empresário, ele faz esse tipo de conversa. E isso vai gerar o quê? Receita para a cidade. E isso automaticamente vai fazendo com que a nossa cidade cresça. E da mesma forma que eu acabei de falar numa outra entrevista, a gente está espremido com São Paulo, que é uma grande metrópole. Por que a gente não pode se tornar também aqui, gente, uma metrópole? A gente tem que sonhar grande. Com licença, Cláudio, eu até falo, já que você tocou no Rodoanel, eu pergunto, o que esses políticos fizeram em todo esse tempo? Fizeram um Rodoanel ali, que você tem que ir lá na Ayrton Senna, ou você tem que ir em Mauá para sair para cá. Para sair. Ontem aconteceu isso comigo. Eu estava lá na Imigrantes, eu tive que pegar o Rodoanel e ir lá para Ayrton Senna. Olha, os políticos deveriam fazer o seguinte: vai construir o Rodoanel? Tem que construir a alça de acesso. Não vai construir a alça de acesso? Não construa o Rodoanel. Por quê? Do que adianta ter aquilo ali se nós não podemos usar? Então nós temos que exigir. Agora a pergunta fica: e você, político que estava aí no cargo, o que você fez? Nada? E a população continua sofrendo? E eu vou muito mais E eu além. pergunto aos nobres candidatos, tanto como vereador, quanto a prefeito, e também os prefeitos vizinhos, porque olha, é mais de 1 milhão de habitantes aqui e ninguém brigou por isso aqui. A alça de Rodoanel, ela tem que ser bandeira de todos os prefeitos. Ela é super necessária. Veja, Ferraz
é uma ilha. Ferraz, ou nós temos as divisas que são aqueles córregos sem esgotos, né? Ou casas. Nós não temos rodovias. Ferraz tem que ter uma alça de acesso, tem que ser um projeto grande que saia do Rodoanel até Ayrton Senna. Tem que ter essa ligação. E eu vou mais além, doutor. Desculpa estar te interrompendo. Desculpa, só me dá uma Vai lá, termina. E eu digo, esse projeto existe. São Paulo tem dinheiro, porque o que vocês veem na corrupção, porque os nobres deputados não fiscalizaram, o dinheiro foi para o bolso do ladrão e a população ficou na mão, construindo a alça do Rodoanel para Ferraz de Vasconcelos. Eu falo para Ferraz, Ferraz tem que ter a própria. Se for para construir uma Papuá, construa também. E outra para Suzano. Mas Ferraz tem que, apesar que nosso município não vá até lá, mas tem que construir essa alça de acesso específica para Ferraz. Fazendo isso, teremos geração de emprego e temos por onde escoar nossos produtos. Exatamente. Se não fazer isso, nós vamos continuar na mesma situação. Deixa eu dar mais uma adenda em cima disso daí, bem lembrado também. Hoje, se nós, caso assumimos o governo, eu vou dar só uma ideia aqui. A cidade de Ferraz de Vasconcelos ela tem crescido desorganizado. Não é verdade? A gente precisa crescer organizado. E de que forma disso daí? Cadê o nosso plano diretor? Tem que ter infraestrutura. Que está enfiado nas gavetas, porque é através do plano diretor que a gente vai conseguir fazer tudo isso daí. Está enfiado na gaveta o plano diretor. Por que não querem votar esse plano diretor? Porque os vereadores não... Que vai fazer a cidade de Ferraz de Vasconcelos crescer organizadamente. A próxima legislatura da Câmara e o próximo que eu falei mandato doutor, tem que resgatar vai ser a primeira coisa que nós vamos resgatar, é o plano diretor. Para a cidade crescer organizada. Ela está desorganizada. E eu digo mais, Cláudio. O prefeito da cidade tem que ser o próprio eleitor. Por quê? Fiscalizar. O eleitor, ele tem interesse no município. Ele mora no município. E o prefeito, ele é apenas um servidor. Ele não é mais nada. Nada. Ele é apenas um servidor. Ele tem que ser mandado pela população. Se a população anseia que o plano diretor ele tem que ser feito, cabe aos vereadores fiscalizarem e votarem o que é correto para a população ferrazense. Correto. A população ferrazense merece mais, muito mais. Entretanto, os nossos vereadores não trabalham de acordo com o que a população anseia. Tem pergunta aí dos internautas aí, Renato? Não, tem uma pergunta do internauta aqui, que certo. ele responde da seguinte maneira, ele perguntou assim, de novo o Hélio dos Santos, ele faz a pergunta assim, se o partido hoje, o PDT, se ele tiver na urna ali, fazer 2 candidatos a vereadores, se ele tiver para prefeito hoje, você estiver abaixo do número de votação, isso vai caracterizar o quê? Se o partido teve mais votos como vereador e menos votos como prefeito. O que vocês analisam sobre isso? Bom, eu entendo o seguinte, na verdade, o que ele quer dizer, ele fez uma pergunta assim confusa, mas eu vou tentar... Doutor, deixa eu só tentar. Talvez a pergunta dele... Eu entendi. Entendeu? Entendi. Na verdade, cara, o internauta é assim, você está colocando em dúvida a convenção do partido. O partido o partido é sério. Quem vai decidir votar prefeito vai ser o eleitor. Então nós já estamos apresentando aqui a pré-candidatura e depois a candidatura a prefeito e vice, e também temos os vereadores, porque a nossa intenção é fazer 5 vereadores, não é nem 2 nem 3. O PDT, ele anseia fazer 5 vereadores. Por que 5 vereadores? Porque se eu e o Cláudio formos eleitos, nós, com 5 vereadores, podemos fazer mais com o Ferraz. Mas, eu já digo o seguinte, nós queremos que os internautas e os eleitores, eles escolham pessoas sérias para ocupar o cargo de vereador lá, que sirva a cidade, não que sirva a eles mesmos ou a certas famílias, oligarquias. E o partido em si, ele não pretende só fazer 2 vereadores e também ter votação mínima para prefeito. Porque se for para ter votação mínima para prefeito,
não tem como ser protagonista. Mas o intuito do partido é ser protagonista, certo. É vencer as Doutor. eleições, não tem outra situação. Nós somos diferentes, nossa candidatura está aí, ela anseia Aproveitando população. essa pergunta, vocês já estão fazendo reuniões com os seus candidatos a vereador, indo até o eleitor já? Não porque não é o momento ainda, né? Quem faz isso está descumprindo a lei eleitoral. E o PDT ele é um partido sério, né? Por que começar antes, se o prazo não é agora? Se você está recebendo certas pessoas na sua casa para angariar votos, está fazendo errado. Deixe para o momento certo, deixe o eleitor escolher. Essa é a verdade. Ô doutor, mas a mini reforma eleitoral de 2015, ela diz o seguinte, que pode ter essas reuniões em locais fechados, não é proibido, desde que não seja pedido votos e também não se coloque como candidato. Uma reunião política, digamos que estivéssemos aqui e uma sala não fosse transmitida. Um bate-papo. Isso é correto. Tá, mas o que você vê é correto? Não, eu não sei, porque eu não tenho todas... quando eu estava como pré-candidato, eu fazia minhas reuniões, nós conversávamos como estamos conversando aqui, falando da cidade, do que a cidade precisa, como a gente vê a cidade. Então eu acredito, não estou aqui colocando a minha mão no fogo e nem coloco a mão no fogo por ninguém. Mas eu acredito que os demais estão fazendo isso e que o doutor e o Cláudio poderiam, junto com seus pré-candidatos a vereador, porque a eleição começa de fato... Vou colocar a lenha nessa fogueira. Por favor. Nas reuniões, são convidados os 8 candidatos a pré-prefeito? São convidados? Não precisa. Não são. Mas se são reuniões, todos deveriam ser convidados. O candidato e também o adversário. Não precisa. Todo mundo apresenta. Mas aí eu vejo como pedir voto. Não tem outra alternativa. Às vezes o senhor... Se faz reuniões... Eu não preciso falar vote em mim para você votar em mim. Mas está burlando a legislação. Mas não... Nós temos que ser inteligentes. Nós somos inteligentes. Você tem que entender o que nós não podemos é querer ser mais realista que o rei. Mas precisamos ser pela verdade. Mas pela verdade. Nós estamos, as pessoas que fazem isso, elas estão fazendo o quê? Elas estão tentando angariar votos já, estão plantando a sementinha lá do mal. Né? Não, eu não vejo isso. Por quê? Porque ela já quer o voto. Vamos lá, o tempo já esgotou? Está esgotando. Tá Doutor, quase. vamos lá então. Nós temos uma pergunta. Nós sabemos que na eleição passada a abstenção foi muito alta, juntando o número de votos inválidos como branco e nulo, então foi um número altíssimo, 40 mil votos aproximadamente. Nós sabemos que esse ano nós tivemos um problema mundial de saúde, que foi a pandemia do coronavírus, que infelizmente levou milhares de vidas, não só no Brasil, como fora do Brasil. No entendimento do doutor Ulisses, no entendimento do Cláudio, este ano, esta eleição que começa agora, a campanha, no próximo dia 27, com a eleição dia 15 de novembro, o senhor acredita, e você, Cláudio, a tendência é que esse número de eleitores que não vão às urnas será maior ou será menor? Sendo maior ou menor, o que o senhor entende que poderia ser feito para convencer os eleitores a ir até as urnas para votar no 12, para votar no doutor Ulisses e no Cláudio? Cadita. São duas perguntas. Né? Sim, o senhor acredita que o número vai ser maior de abstenção do que a eleição passada? E o senhor acreditando isso, como provocar os eleitores? Porque, na verdade, nós temos que convencer o eleitor a ir votar no doutor Ulisses. Tá. Na verdade, Cadita, o que podemos e o que esperamos é o seguinte, que essa pandemia acabe até o dia da eleição. Eu gostaria que já tivesse acabado. Porque é triste. Mas se depender do Dória, ela vai até 2050. Não, eu tenho um parente, meu tio de batizado, que me batizou, ele morreu por causa do Covid. Na verdade, ele não tinha Covid. Ele teve um infarto, foi para o hospital, colocaram ele na ala que tinha pessoas com Covid, ele contraiu a doença e morreu por causa. Mas a culpa foi um erro, porque o hospital, né? Não estava preparado. O pobre só se lasca, né? Foi para o lugar errado. E o que eu acredito é o seguinte: se houver a pandemia, até lá... Não, se continuar como está hoje. Eu creio, mas eis o problema. Tem pessoas que sentem medo de ir em qualquer lugar público hoje, principalmente para votar. Agora, eu vejo o seguinte, se não tivesse a pandemia, tivesse acabado, eu creio que com a nossa candidatura nós íamos
incentivar a população a votar no novo. Tá, por exemplo, votar, escolher algo novo. Só para eu Ferraz. entender, então o senhor entende que o número de votos brancos e nulos, nem tanto brancos e nulos, mas abstenção, aquelas pessoas que falam, eu não vou votar porque a pandemia está aí, está matando todo mundo, eu vou ficar na minha casa e não vou votar. O senhor acredita que o número de abstenção será maior? Eles vão usar isso aí como pretexto. Fica difícil. Um pretexto para não ir votar. A minha opinião. E como convencê-los, Cláudio, ao contrário, de que é importante votar? Da importância Não, mas de ir lá esse é votar. o problema. Nós temos que seguir o que a OMS recomenda. Mas se não né? for seguir o que a OMS Agora, seguiu, nós não, estamos eu sei, perdidos. nós temos A que OMS seguir. nem sabe o que Mas ela fala. Não, eu sei, Gadita, mas só que nós temos que seguir, não podemos pegar e também tentar A OMS fazer disse, diferente. usa máscara. Depois falou, não usa máscara. A OMS disse, faz isso, isolamento. Depois não, isolamento não, distanciamento. Ou seja, nem a OMS sabe o que é bom para fazer. A OMS hoje é um grande balcão político. Mas Hoje de manhã eu escutei uma propaganda, só escutei uma propaganda, o cara falava assim, ó, usa máscara e use óculos. Vamos se atentar na resposta. Mas ainda está dando a pergunta, Corinthians. Vai lá, você, Cláudio, o que você acha? Então, dando sequência nessa mesma pergunta aí, eu acho que é o seguinte, esse ano, como eu falei, o leque está aberto, mas nós vamos ter uma grande dificuldade por questão da pandemia mesmo. Eu vejo que ela realmente vai durar, não vai, esse ano não vai dar, o ano que vem também nós vamos passar até o meio do ano, eu creio, com esse problema da pandemia. Nós vamos ter uma abstenção muito grande. Você acredita em torno de quanto? Ano passado nós tivemos em torno de 82 mil. 30 e pouco 82 mil eleitores que foram votar. 30%. Né? Você acredita que vai Esse estar ano abaixo dos 80 mil? Nós vamos passar dos 40% de então vamos ficar em torno de eleitores 70 que eles não mil. vão, porque eles vão usar essa questão da pandemia aí como uma desculpa, justificativa, e muitos que não forem votar talvez não vão precisar nem justificar por Mas questão eu torço disso. para que a pandemia Não vai ter esse problema. acabe e que Não nós precisa nem se preocupar com os conhecemos R$3. Talvez não vai ter esse problema. Né? Tendo em vista também que até o Supremo Tribunal, acho que votaram esses dias aí, eles liberando, eu não sei se vocês sabem, mas é fresquinho, eles liberando 1 hora antes para as eleições, né? Então das 7 às 10 vai ser para idoso, acima de 60 anos, somente reservado para eles, olha só que bacana. Então, esse pré-candidato aí, vamos trabalhar em cima dessa população do idoso, que eles vão ter só esse período aí para poder votar. Tá certo. E dando continuidade, aqui tem uma pergunta aqui que fala sobre o quociente. E é muito importante a gente falar sobre isso daí. É o quociente, né? O ano passado foi 5 mil, se eu não me engano, na eleição passada. Pouco mais. 5.200. Você acredita que vai ficar em torno de quanto? 4.300. 4.300? Eu tenho feito umas matemáticas aí. Eu não sou vejo igual o assim, Xandão, bom de se acabar a matemática. pandemia e se os candidatos eles incentivarem a população, porque é legal né, o pessoal votar, as coisas. Aí eu até proponho que os demais candidatos também incentivem as pessoas a virem votar, porque é a festa da democracia. Eu acho legal. Seria nós até poderíamos legal a aproveitar, mas gente se tiver continuar a mais aqui, pandemia, mas o também nosso temos que tempo está entender. acabando muito curto. Tá acabando. A gente planejou 1 hora de programa, acho que está dando um pouquinho mais de 1 hora já. Esticou, né? Mas eu acredito que vocês Oi? tenham ficado à vontade, não tenham passado por Considerações nenhum momento finais. de Bom. constrangimento. Deixar o doutor fazer a Só as consideração considerações final finais. dele. 1 minutinho, Depois você doutor. faz a Seja sua. breve, por gentileza. Cara internauta, eu gostaria que você entendesse que a festa pela democracia ela é muito importante. Por pior que seja uma democracia, a democracia é muito melhor do que qualquer outro regime. E eu entendo também que você é o diferente dessa cidade. Então você é que tem que escolher o seu candidato. Vote num candidato que anseia o comum, que anseia o que é correto para a população. Não vote em alguém que anseia poder, porque o poder ele é muito degradante. Então vote em alguém. Eu incentivo a que todos venham no dia da eleição, vote mesmo, escolham um candidato que tem respeito pela população de Ferraz. Esse é o meu entendimento, esse é o meu agradecimento. E também gostaria de agradecer uma cidade longe do estado de São Paulo, que é Cabixi, Rondônia, que ele sempre assiste o seu programa. Porra, legal. Um abraço. Obrigado, um abraço, gente. Abraço. Deus Obrigado pela abençoe. audiência. Qual o nome da cidade? Compartilha e Cabixi, curte. Rondônia, Ajuda Cabixi. nós. Eu pensei que o nome bom. da cidade que eu nasci era diferente, mas essa é mais. Eu nasci numa cidade chamada
Coporanga. Coporanga. No interior do Espírito Eu Santo. tenho que pronunciar devagar. Quer senão dizer, eu vou- Morada Bonita. Morada Bonita. Fica um porque abraço aí, essa do cidade, Política ela com faz Argumento parte pra do vocês Portal da cidade Amazônia, aí. né? Eu quero dar minhas considerações finais, mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por Ele proporcionar esse tempo aqui com vocês. Agradecer a você, corintiano. Agradecer você, a Gatita. Ao doutor Ulisses, nosso pré-candidato. A vocês que estão aqui nos acompanhando. A todos os internautas também que estão nos assistindo. Tá? E quero dizer para vocês aí. Nessas eleições, vote consciente. Não se venda. Porque, olha, é alguns minutos que você vai ficar alegre e 4 anos de sofrência. Então, avalia bem o candidato que vocês vão avaliar, entendeu? Pesquise e vote consciente. É isso aí, gente. Quero agradecer vocês pela permanência até agora acompanhando o nosso programa. Quero agradecer ao senhor, doutor, desejar toda a sorte para o senhor, para o seu projeto, para a Ferraz. Lucas Bill, Cláudio, desejar a você também. Eu conheço você há um bom tempo, há muito tempo. Sei que você é um cara do bem. Eu acredito que essa eleição em Ferraz nós estamos bem, porque temos muito bons candidatos. Como você disse, é só a população se atentar para votar. E quero agradecer você também, internauta, por estar acompanhando esse programa. E meu amigo corintiano pelo convite, muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Então, também gostaria de agradecer muito o nosso amigo aqui, Lucas Bill, o doutor Ulisses, o Gadita, a nossa produção e você, internauta. Esperamos que possamos contribuir bastante nessas eleições. Para você, eleitor, você, internauta, o nosso próximo convidado de próxima quarta-feira, dia 30, será o Dr. Rafu. Espero que você também, internauta, possa assistir esse programa e avaliar a proposta de cada candidato que passar por aqui. Quero agradecer, Política com Argumento, uma boa noite, eleições 2020. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.